Retornamos no nosso breve intervalo e antes deixamos aí uma pergunta no ar para o nosso convidado, né? A respeito da participação da OAB junto a várias entidades civis da cidade. E aí a gente gostaria de saber como é que isso vai acontecer, se o doutor tem alguns planos a esse respeito, explicar um pouquinho para a gente sobre isso. Doutora Rosana, tenho muitos planos, mas acho que os cidadãos, no modo geral, têm percebido que nós não podemos depender única e exclusivamente das iniciativas governamentais. É óbvio que nós temos o poder legislativo, o poder executivo, até mesmo o poder judiciário, como os poderes constituídos da República, mas nas mãos do poder público não conseguimos fazer frente a todas as demandas da sociedade. E também, obviamente, a sociedade não pode ficar num papel de passividade, aguardando que o poder ele haja autonomamente. Na realidade, nós temos um papel muito importante, juntamente com a sociedade civil, de fiscalizar os poderes públicos, os seus programas públicos, né, a aplicação dos recursos públicos, mas também de complementar, a partir da mobilização da sociedade civil, várias atividades que o poder público não tem capacidade de fazer. Nós somos um povo muito solidário, apesar de vivemos um momento em que os noticiários só dão destaque ao lado negativo da nossa sociedade, eu consigo enxergar que existem inúmeras iniciativas de pessoas abnegadas, pessoas que realmente querem contribuir para a melhoria social, a melhoria da educação e a melhoria de todos os índices de desenvolvimento humano do nosso país. Eu entendo que a OAB tem uma responsabilidade para com essa sociedade, não de tomar todas as iniciativas, não de coordenar os programas, nada disso. A OAB é um parceiro do cidadão. Então, isso está no artigo 44 do nosso Estatuto da Advocacia. Aliás, aparece como primeira finalidade da OAB, que é defender o Estado Democrático de Direito, pugnar pela solução dos problemas da cidadania, defender a democracia, e é isso que eu entendo que a OAB deve fazer. Então, vai se ladear da associação comercial, da associação empresarial industrial, das entidades filantrópicas do nosso município, seja no Rotary, no Lion, seja aquelas associações de bairro, os CONSEGs, que são os Conselhos de Segurança Comunitária, tantas iniciativas maravilhosas, né, que nós temos oportunidade de conhecer. Nesse meio de campanha que eu desenvolvi de alguns meses, eu tive acesso a tantas iniciativas que são carentes da participação da OAB através dos seus advogados, que têm o conhecimento jurídico e podem contribuir para que os trabalhos sejam feitos coordenados e com mais qualidade. É isso o meu compromisso, essa é a aproximação que eu pretendo fazer. Eu quero dar visibilidade aos advogados e mostrar para cada cidadão que ele deve contar com o advogado. O advogado é um parceiro dele, muito mais no preventivo do que até no contencioso. Porque a gente é quase que treinado a pensar só o contencioso, para o seu telespectador entender. É só quando a coisa já entornou, só quando o caldo já entornou é que o advogado é chamado. É chamado para o conflito. A gente quer antecipar, ou seja, a gente quer evitar o conflito sempre que possível para que a gente tenha uma sociedade mais justa e mais fraterna. Muito bem. Isso. Doutor Alexandre, vamos mudar um pouquinho agora o foco da entrevista e sair do cenário local para mergulhar um pouquinho no cenário nacional. Ok. Então, como é que você está vendo, né, como presidente agora da OAB, o cenário nacional? Com tanta denúncia de corrupção, desvio de dinheiro público, o Brasil está praticamente nesse mês de dezembro paralisado. Perfeito. Como é que você está vendo essa questão? Olha, eu vou aqui num chavão, né? Toda crise é uma oportunidade, né? Traz consigo uma oportunidade. Então, a gente vê uma crise aparecendo para as vistas do povo, que na realidade reflete um passado, não é? Eu vejo o momento presente com um olhar positivo, um olhar de que algo está sendo feito, que alguma providência está sendo tomada. Eu, obviamente, que não concordo ipsis literis com todas as providências.
como o senhor destacou no início, eu sou advogado criminalista. E o advogado criminalista, ele tem uma visão crítica, porque ele defende as garantias constitucionais de todo o acusado, de todo o cidadão, na realidade, que possa vir a ser acusado. Eu olho com algumas reservas, algumas iniciativas, por exemplo, a delação premiada, ela é uma boa ferramenta, mas se for usada adequadamente, o que não pode a sociedade aceitar é que alguém seja preso para fazer uma delação premiada. Isso está virando voz corrente. As pessoas estão aceitando isso com muita naturalidade. Então, o cidadão deve fazer uma reflexão. Será que é legítimo eu obrigar a pessoa, através de uma medida constritiva, de uma medida privativa da sua liberdade, a ela colaborar com a justiça? Isso é necessariamente, verdadeiramente uma colaboração voluntária, como a lei estabelece? E tantas outras medidas de investigação que deveriam ser a última forma de investigação tem sido a primeira. Então, eu acho que enquanto instituição, nós temos que ter coragem de dar à sociedade a nossa opinião. Nós não devemos ser assim levados a concordar com aquela voz corrente, com aquela opinião pública, que muitas vezes não é nem a opinião pública, mas uma opinião que é publicada, que conduz a um raciocínio que pode nos levar a uma situação pior do que a gente vive, uma situação de uma liberdade limitada, de garantias flexibilizadas, e uma democracia sem garantias sólidas faz com que todo cidadão fique vulnerável, não é? No seu dia a dia, no seu cotidiano. Nós estamos hoje estamos gravando esse programa, né, que vai ao ar aí daqui, né, ainda no ano de 2015 para 2016, eu já desejo aqui um ótimo 2016 para todos vocês, mas hoje bloquearam o WhatsApp, é um meio de comunicação, não é? Então, será que foram observadas as garantias dos cidadãos? Será que isso trouxe prejuízo para a sua vida? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer, porque a OAB, ela é guardiã das liberdades, é guardiã do direito, da democracia. Doutor, não está só ainda, você falou em delação premiada, não está dando a impressão de que o crime está compensando? Porque o sujeito faz um crime, rouba milhões, manda dinheiro para a Suíça, para o Paraguai, para o Chile, sei lá para onde, aí depois ele volta, denuncia meia dúzia de comparsas e ele sai andando para casa, devolve uma parte do dinheiro. Depois vem uma legislação que diz que se ele pagar 30% de imposto, ele pode trazer o dinheiro de volta. E aí, tá me passando a ideia de que mais do que nunca o crime começa a compensar. Basta fazer uma delação premiada. O que você acha? Esse sentimento realmente é um perigo, não é? Eu não acredito que seja assim totalmente, né? Até porque a lei que prevê a colaboração premiada, vamos chamar assim, que é a nova lei que trouxe força, é a lei que combate as organizações criminosas, né, do crime organizado, mas na realidade ela não dá essa liberdade toda para se perdoar como está sendo feito e de forma muitas vezes restrita. A gente tem um caso específico que é do Alberto Youssef. Ele já tinha sido beneficiado há anos atrás por esse instituto, voltou a praticar crime, segundo a investigação, e novamente seria beneficiado com o mesmo instituto. Isso realmente banaliza o instituto e isso realmente traz esse sentimento de que o crime compensa, né? Eu acredito que a gente tem que ter critérios. Nós não temos essa cultura da barganha, que quem acompanha, pelo menos no cinema americano, que a gente assiste muito filme de origem americana aqui no nosso país, a gente vê a barganha, os promotores negociando antes mesmo de propor as ações. Isso não é da cultura do nosso direito. E às vezes a gente importa um instituto que não tem a mesma característica, não vem na mesma lógica, e isso quebra toda a lógica de um sistema. Nós temos que ter muita cautela de importar culturas estrangeiras sem adaptá-las à nossa realidade. Eu tenho receio que aconteça isso que o doutor está antevendo, esse sentimento de impunidade cresça ao invés de diminuir.
É meio complicado isso. Doutor, mudar novamente, né, o foco aqui da nossa entrevista, e é uma pergunta que a gente sempre faz, sempre que temos um representante da OAB aqui entre nós. Nós temos o exame de admissão, digamos assim, dos bacharéis que passam aí a categoria de advogados. Muito se discute, né, a importância dessa prova, dessa avaliação, a permanência dela. Outros discutem que ela não deveria mais existir. Nós temos aí um projeto, né, do próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que defende que o Instituto ou a avaliação não deveria mais existir. Eu queria saber a opinião do doutor a esse respeito. O exame da OAB. O exame da OAB é absolutamente necessário. Eu sou totalmente refratário dessa ideia levantada pelo presidente da Câmara dos Deputados, com todo respeito ao cargo que ele ocupa, mas ele tem se mostrado um exame importante para a qualidade do profissional advogado. O bacharel de Direito, aquele que cola grau no curso de Direito, Ciências Jurídicas e Sociais, ele tem, obviamente, condições de ir para várias áreas do direito, não só para a advocacia. E na advocacia, isso é regulamentado já há muitos anos, desde que o nosso estatuto entrou em vigor em 1994, o exame de ordem. Ele, obviamente, às vezes ele tem algumas distorções, no momento ele está vivendo uma situação assim de um certo equilíbrio até com relação ao nível de dificuldade. Agora se fez uma alteração recente em que aquele candidato que preste a segunda fase e eventualmente não obtenha a aprovação possa ingressar novamente diretamente na segunda fase, o que era uma demanda antiga, né? Porque se a pessoa já passou na primeira fase, que é uma fase de conhecimentos gerais, e ela não conseguiu ainda a habilitação para a segunda fase, que é de conhecimentos específicos de uma determinada área, deveria ter direito de fazer, e isso foi atendido. Eu acho que isso foi um avanço. Eu sou absolutamente favorável ao exame de ordem. Se me permite uma divagação, doutora Rosana, eu defendo já há muitos anos, e isso é uma coisa que não depende de mim, nem agora como presidente da subseção Guarulhos, mas é uma demanda nacional, seria uma alteração nacional. Mas eu acho que o advogado, quando ele vai ingressar na advocacia, a gente podia de repente fazer um exame e falar: olha, você vai se habilitar para tal área, você vai atuar na área trabalhista. Então você faz aqui um ano como se fosse uma pós-graduação, se habilita, faz a prova, está habilitado para direito do trabalho, vai trabalhar nessa área. Mas eu quero fazer também criminal. Tudo bem, você faz mais um ano de especialização em direito criminal, faz a prova, foi aprovado também. Eu acho que dessa forma você criaria especialistas, né? E você valorizaria o mercado de trabalho, você acabaria com aquela história de um advogado que tem conhecimento numa área se aventurar numa outra sem tanto conhecimento. Isso eu acho que às vezes prejudica um pouco a imagem do advogado, isso às vezes gera uma concorrência injusta dentro do mercado de trabalho, mas isso é uma questão que é uma viagem mais da minha parte. O exame de ordem é absolutamente necessário para garantir o cidadão de que aquele profissional que está ali lhe atendendo tem capacidade, está habilitado para aquele trabalho. Não é? É algo que defende o cidadão, não é corporativo, não é algo que é reserva de mercado, porque não tem número de vagas. Todo bacharel que se dedica e que pretende exercer a advocacia tem condições, sim, de obter a aprovação no exame de ordem. Inclusive, uma outra flexibilização que foi feita é a possibilidade dos acadêmicos, ainda no 9º semestre, 10º semestre, sem completarem a graduação, já começarem a se preparar. E nós temos, eu dou aula aqui em Guarulhos, na FIG, você, colega de magistério, né? A doutora Rosana também dando aula em São Paulo, no curso de Direito. Nós temos vários alunos que no 9º semestre já estão habilitados a exercer a profissão, mesmo sem ter ainda feito a colação de grau. Mas o nosso tempo esgotou. Certamente teremos outras oportunidades, né? Agora o doutor Alexandre assumindo a OAB, cada 3, 4 meses a gente vai convidá-lo para ver as novidades, para trazer, né, para manter esse contato, a porta aberta do programa, para que a OAB possa se manifestar, como nós fizemos
nessa gestão e vamos continuar fazendo, obviamente, porque o nosso programa busca o conhecimento, a informação para o nosso telespectador. Eu, particularmente, agradeço a sua presença e deixo com umas considerações finais e a doutora Rosana depois faz o fechamento. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e quero aproveitar para parabenizar o Dr. Clóvis, a doutora Rosana e todas as outras iniciativas que visam levar informação para a população. O advogado, como eu já disse, ele é um parceiro da sociedade, assim deve ser enxergado e assim deve atuar, não é? E o trabalho de vocês é um trabalho, obviamente, de destaque na nossa sociedade. Espero que continue. E é pela TV Destaque. Exatamente, pela TV Destaque, que também exerce um papel fundamental para o aprimoramento da cidadania. Eu quero encerrar reiterando os meus desejos de um ótimo ano novo para todos, né? Que 2016 seja um ano em que as oportunidades elas se aflorem, que a gente deixe a crise para trás, porque crise não é algo permanente, a crise são momentos pontuais na vida da gente e a gente tem que, obviamente, enfrentá-la. A gente ganha a crise acordando cedo, arregaçando as mangas e trabalhando. Não é choramingando, ficando em casa, lamentando uns nos ombros dos outros. Então, contem com o trabalho da OAB. A OAB está de portas abertas, tanto para todo advogado ir lá e dar a sua parcela de contribuição, como também para todo cidadão que depender da atuação da advocacia. Então, sejam bem-vindos. A Casa da OAB é a Casa da Advocacia. Estamos ali próximo ao Fórum, na Rua IP, né? E espero vocês lá para uma visita, para um café e uma parceria que seja profícua para todos nós. Eu, da mesma forma, doutor Alexandre, agradeço demais, né, a oportunidade de ter essa conversa, a participação do senhor. E da mesma forma, né, a gente espera contar com a sua participação em outros programas, com outros assuntos e, de repente, apenas para informar a nossa comunidade acadêmica, os nossos colegas advogados que nos prestigiam e a população cidadão em geral, que eu acho que é importante, né, com certeza, ter acesso a esse tipo de informação. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Eu posso encerrar, Clóvis? Sim, vamos encerrar, porque o Geraldo já está ali desesperado, dizendo que o tempo escorre. Você é amigo da TV Destaque, canal d11.com.br e também do TV Proleges. Um grande abraço, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana com mais uma entrevista. Um abraço a todos.